Um povo de quase 3 milhões de pessoas, libertado da escravidão do Egito, com uma terra prometida à sua frente e com Deus pessoalmente na liderança, na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Parece impossível falhar, certo? Mas o livro de Números nos mostra que, mesmo diante de toda a provisão divina, a incredulidade e a rebelião podem custar 40 anos de caminhada desnecessária pelo deserto. E o que este povo viveu tem tudo a ver com o que você e eu enfrentamos hoje. Seja bem-vindo ao nosso estudo de Pentateuco e Históricos. Sou o professor Willan Santos e hoje nossa jornada continua pelo quarto livro da Bíblia Sagrada, o grandioso e lúcido livro de Números. Números, o livro da peregrinação. O livro de Números retrata um tempo muito importante de Israel, que estava prestes a entrar na Terra Prometida. No entanto, o povo de Deus deveria estar preparado para enfrentar as adversidades que isso lhes traria. Este livro nos mostra como Deus organizou seu povo, desde a preparação do exército até o envio de espias para conhecerem a terra e trazerem notícias ao povo, passando também pela elaboração de algumas leis à medida que surgiram necessidades, além de outras áreas fundamentais para a vida comunitária de Israel. Os hebreus deram o nome a este livro de Wayedaber, que significa falou o Senhor, ou com mais frequência Bamidbar, que significa no deserto, e isso por causa de seu primeiro versículo. Já os tradutores gregos da Septuaginta deram a este mesmo livro o nome de Números, em grego aritmoi, por causa dos dois censos que estão nos capítulos 1 ao 3 e no capítulo 26. Com isso, passemos a estudar panoramicamente este importante livro. Qual a importância de Números? Como já destacamos, o livro de Números retrata um momento especial da história de Israel por aquilo que estava por acontecer, e isso por si só já confirma sua importância. Além disso, ao olharmos para este livro paralelamente ao Novo Testamento, torna-se ainda mais notável sua grande importância. O próprio Jesus nunca duvidou de sua canonicidade, conforme João capítulo 3, versículos 14 e 15, além de outros textos neotestamentários. O apóstolo Paulo usa várias referências do livro de Números em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 11. O escritor de Hebreus utiliza-se de referências de Números nos capítulos 3, 5, 6, 8, 16 e 17, e também em capítulo 7, versículos 5, 8 e 9, e capítulo 9, versículos 4 e 13, além de capítulo 10, versículo 28 e capítulo 13, versículo 11. Outras referências aparecem em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, Judas, capítulo 11 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, este último em referência a Números, capítulo 20 e 2 ao 24. O papel de contar-nos os momentos importantes que este livro retrata e sua aplicabilidade no Novo Testamento são suficientes para fundamentar sua importância. Qual o tema de Números? Numa excelente explicação, Lauriston J. Du Bois nos fala sobre o conteúdo do livro de Números que pode auxiliar-nos na busca pelo seu tema central. Ele afirma que, no que diz respeito ao conteúdo, Números poderia ser designado o livro de Deus. O enredo básico do livro é Deus trabalhando entre o povo. Ele é a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, o provedor de água e maná, o capitão à frente dos exércitos, a presença pairadora acima e ao redor de todo o acampamento. Por conseguinte, no decorrer dos séculos, Números tem contribuído de forma substancial para afirmar a fé basilar dos israelitas em Deus. Dito isto, podemos concluir que o tema central do livro de Números é preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Adicionado a isso, precisamos ter em mente que tudo isso foi realizado sob a orientação e a presença de Deus no meio do seu povo. Para a teologia arminiana pentecostal, este tema é de uma riqueza extraordinária. Deus não apenas declara destinos, ele caminha com o seu povo, providencia no processo e permanece presente mesmo quando o povo falha. Quem escreveu Números e quando?
No que diz respeito à autoria do livro de Números, ela é atribuída a Moisés pelas informações do próprio livro, por sua relação com Levítico e Deuteronômio, principalmente pelas muitas afirmações de que o Senhor falou a Moisés, e ainda pelo fato de o Senhor ter ordenado ao legislador que o escrevesse, conforme Números capítulo 33, versículo 2. Jesus e os apóstolos contribuem para a confirmação disso, conforme João capítulo 3, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 10, Hebreus capítulo 3 e capítulo 10, versículo 28, e de forma bem direta, o mestre referiu-se a Moisés como o autor do Pentateuco em João capítulo 5, versículo 46. A data mais provável para a conclusão deste livro é 1404 a.C., compreendendo o período de 1444 a 1405 a.C. Pode-se perceber isso quando analisamos que Números começa com a ordem que Deus dá a respeito do recenseamento do povo, datando do dia 1º de maio de 1444 a.C., e termina com uma assembleia às margens do Jordão, pouco antes da morte de Moisés. Objetivos: histórico e teológico. O livro de Números se encarrega de registrar fatos de suma importância no que diz respeito à constituição de Israel enquanto nação. Enquanto Levítico trata a respeito da organização para a adoração, o livro de Números trata acerca da preparação para o serviço e para a guerra. Por intermédio de Moisés, Deus mandou enumerar a primeira e a segunda geração de homens prontos para a guerra, conforme Êxodo capítulo 19, Números capítulo 12, versículos 37 e 38 e Números capítulo 22, versículo 11, além de treiná-los para tudo o que envolve a guerra. Um dos principais objetivos de Números é registrar a paciência de Deus com seu povo, ressaltando assim suas misericórdias. Além disso, é neste livro que encontramos informações sobre o voto de Nazireu, que demonstra que Deus trata as pessoas com igualdade, pois este voto poderia ser feito tanto por homens como por mulheres leigos, e as condições eram: primeiro, não comer ou tomar fruto da vide; segundo, não usar navalha; e terceiro, não se aproximar de cadáver. Outra lição teológica de enorme valor que este livro nos oferece é a respeito da rebelião e suas consequências, conforme os capítulos 13, 14 e capítulo 20, versículos 12 ao 27, versículo 14. São pecados que seriam cobrados de outras gerações. Números também nos mostra a orientação que Deus deu a seu povo acerca de como deveriam tratar os pecados cometidos, conforme capítulo 15, versículos 22 ao 36. Há também lições que Números ensina que são reiteradas no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10 e Hebreus capítulo 4, assim como a bênção desejada e invocada do sumo sacerdote entregue por Moisés a Arão, conforme Números capítulo 6, versículos 24 ao 26, pedindo proteção, graça e paz. E aqui chegamos a um dos pontos teologicamente mais ricos do livro, as antecipações em Números que se cumpriram em Cristo. Primeiro, o dinheiro da redenção, nos versículos 40 ao 51 do capítulo 3, que sinaliza para o preço que Cristo viria a pagar por nossos pecados. Segundo, a cinza da novilha vermelha, que sinaliza para nossa necessidade de purificação de pecados não intencionais, retratando Cristo que purifica, mas exige confissão dos pecados, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Terceiro, a serpente de bronze sobre uma haste, em Números capítulo 21, versículo 9, que é um sinal do que Jesus faria ao ser levantado no Calvário, conforme João capítulo 3, versículo 14. Quarto, a vara de Arão que floresceu, indicando que ele era o único sumo sacerdote legítimo, sinalizando assim para a verdade de que ele é o único mediador entre Deus e o homem, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esboço de Números. Os acontecimentos registrados em Números compreendem um período de 38 anos e 9 meses e estão divididos em 4 períodos: o recenseamento e o preparo para a marcha,
que durou 20 dias, a jornada até Cádiz Barneia com a missão de espionagem, que durou 70 dias, a peregrinação pelo deserto em torno de Cádiz, que durou 38 anos e um mês, e a jornada em torno de Edom até as campinas de Moabe, que durou 5 meses. Sigamos agora o esboço panorâmico do livro. A primeira grande seção são os preparativos para o povo sair do Sinai, nos capítulos 1 ao 10. Somos informados sobre a preparação da saída de Israel do Sinai em direção a Canaã. E uma das principais lições desta seção é o aspecto organizacional de Deus. O primeiro recenseamento, nos capítulos 1 e 2, apresenta a enumeração das tribos, totalizando, com exceção da tribo de Levi, 603.550 homens com 20 anos acima, aptos para a guerra. Nos capítulos 3 e 4, somos informados sobre a separação dos filhos de Arão para o sacerdócio, enquanto os demais levitas são designados a cuidar da administração do tabernáculo, serviço este distribuído entre as 3 famílias dos levitas, os coatitas, os gersonitas e os meratitas. Nos capítulos 5 e 6, Moisés registra leis estabelecidas diante de novas situações, as regras sobre leprosos separados, as leis sobre a restituição e sobre o ciúme, as regras a respeito do voto nazireu e a bênção sacerdotal. Nos capítulos 7 ao 10, versículo 10, somos colocados diante de outras situações importantes no avanço de Israel para a terra prometida. As tribos ofertam durante 12 dias. Os levitas são preparados para servir dos 25 aos 50 anos de idade, a Páscoa é celebrada e regulamentada, o povo é guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, e as 2 trombetas são usadas para chamar o povo a reunir-se. A segunda grande sessão é a viagem do Sinai a Moabe, nos capítulos 10, versículo 11 ao 21. Uma nova etapa da jornada de Israel rumo à terra prometida é apresentada, isto é, a viagem feita do Sinai até Moabe, bem como as experiências que o povo de Deus viveu. Nesta sessão, os principais acontecimentos são: o povo recebe ordem para marchar saindo do Sinai, a murmuração do povo contra o Senhor e seu castigo, a multidão mista se queixa por causa da falta de carne. Moisés ora a Deus pedindo ajuda em sua responsabilidade e o Senhor lhe dá seu espírito sobre 70 anciãos. O Senhor envia codornizes da parte do mar para que o povo comesse carne e castiga os glutões com a morte. A chegada do povo a Azerote, onde Miriam e Arão se voltaram contra Moisés, e o deslocamento do povo de Azerote a Cádiz, no deserto de Parã. Em Cádiz Barneia, nos capítulos 13 e 14, Moisés envia um homem de cada tribo para reconhecer a terra de Canaã. A volta dos espias com suas declarações divide o povo. A maioria traz um relatório de incredulidade. Apenas Caleb e Josué recomendam confiar em Deus. E aqui chegamos a um dos momentos mais tragicamente instrutivos de toda a Bíblia. Deus condena o povo a vaguear pelo deserto até que se cumprissem os 40 anos, consumindo no deserto todos os homens de 20 anos de idade para cima, que por causa de sua incredulidade não quiseram entrar na terra que Deus prometera. Esta é a lição mais severa sobre a consequência da incredulidade registrada no Antigo Testamento. A graça de Deus estava disponível, a terra estava à frente, mas o coração incrédulo transformou 11 dias de jornada em 40 anos de peregrinação. Da perspectiva arminiana pentecostal clássica, esta passagem é de uma riqueza exegética incomparável. Ela demonstra que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus tinha um destino planejado para Israel, mas o povo, usando sua liberdade de forma rebelde, escolheu a incredulidade e as consequências foram reais e severas. A graça não é irresistível e a fé não é automática. Ela é uma escolha que o homem livre diante de Deus precisa fazer todos os dias. A sessão dos 38 anos de peregrinação de Cádiz a Moabe, nos capítulos 15 ao 21, registra eventos cruciais.
Destacam-se a apresentação das leis dos sacrifícios para naturais e estrangeiros, o castigo do homem que não observou a lei do sábado, as franjas nas bordas das roupas como prova da circuncisão, o registro da rebelião de Coré e outros levitas contra Moisés e Arão, o florescimento da vara de Arão, com o qual Deus confirma que havia chamado Arão e sua casa para ministrar diante dele, as regras sobre o serviço e a remuneração dos levitas, o povo chegando novamente a Cádiz, com o registro da morte de Miriam, e um dos episódios mais contundentes do livro, o clamor do povo por água, o clamor de Moisés e Arão a Deus, e a ordem que ele deu de que falassem à rocha. Movido pela ira, Moisés feriu a rocha, e embora tenha saído água e o povo tenha sido saciado, este ato lhe custou a proibição de entrar na terra prometida. Que lição contundente sobre a seriedade do caráter de Deus e o peso da responsabilidade dos líderes espirituais. Ainda nesta sessão, a proibição por parte dos edomitas para que Israel não atravessasse seu território, a chegada do povo em Or, onde Arão veio a falecer, e seu filho Eleazar tornou-se sumo sacerdote. Israel vencendo os cananeus, o rei de Arade, e o registro da praga das serpentes, cuja mordida era fatal, sendo que a única saída seria olhar para a serpente de bronze, sinal do que Jesus faria ao ser levantado no Calvário. A terceira grande sessão são os preparativos para a entrada em Canaã, nos capítulos 22 ao 36. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, mas algumas coisas precisavam ser ajustadas. Nesta sessão, analisemos o pecado de Balaão. Balaque, o rei de Moabe, temeu o povo de Israel e consultou os anciãos de Midian, enviando uma comitiva a Balaão para que este amaldiçoasse Israel. A narrativa de Balaão é um dos episódios mais fascinantes de todo o Pentateuco. Um falso profeta contratado para amaldiçoar, mas cujos lábios só conseguem pronunciar bênçãos, porque a boca de quem Deus controla não pode contradizer o seu propósito. No capítulo 25, temos o registro do pecado de Israel com as mulheres moabitas, envolvendo fornicação carnal e espiritual. Como bem observou Donald D. Turner, mesmo um príncipe de Israel não podia fornicar com uma princesa midianita, pois isso afetaria o povo inteiro. Ambos foram mortos, cessando assim a praga. No segundo recenseamento, capítulo 26, o total foi de 601.730, sem contar os levitas. Nos capítulos 27 ao 30, são apresentadas várias leis e novas revelações. A lei acerca da herança das filhas, o holocausto permanente e as ofertas feitas durante as festas religiosas, e a lei sobre os votos feitos pelas filhas ou esposas. No capítulo 31, Israel derrota os midianitas conforme a ordem do Senhor e reparte os despojos. No capítulo 32, as tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés recebem como herança as terras conquistadas ao leste do Rio Jordão. O capítulo 33 apresenta o resumo dos 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. E os capítulos 34 ao 36 trazem as ordenanças sobre a repartição da terra de Canaã, os termos que Israel haveria de herdar, o apontamento dos homens que teriam a responsabilidade de repartir as terras e as regras para o casamento das filhas possuidoras de heranças. Conclusão. Como conclusão do nosso panorama no livro de Números, lembremos das palavras de Dubois, que definem muito bem este livro. O texto-chave de todo ele não está no início e nem no final, antes no âmago do livro, e faz referência ao texto de Números, capítulo 10, versículo 29. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Esta é a síntese de tudo o que Números nos ensina. Um Deus que fez uma promessa, que provê durante o caminho, que sustenta mesmo quando o povo falha e que jamais abandona o propósito que declarou para os seus. Para o cristão arminiano pentecostal, Números é um espelho honesto da jornada de fé.
Nele aprendemos que a graça de Deus não elimina as consequências da incredulidade, que a liderança espiritual carrega um peso de responsabilidade que vai além do que o simples desempenho humano pode suportar, que a rebelião atrasa destinos, mas não cancela promessas, e que Deus é suficientemente paciente para conduzir seu povo até o ponto em que uma nova geração, com um coração diferente, esteja pronta para receber o que ele havia planejado desde o princípio. Se este estudo tocou o seu coração e abriu seus olhos para as riquezas teológicas do livro de Números, deixa o seu like agora, compartilha com alguém que precisa aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui você encontra a teologia sólida, exegese profunda e a Bíblia sendo ensinada com rigor e compaixão. Que Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo.